Boa noite a todos. Na paz de Jesus seja conosco. Conflitos familiares. É um dos mais graves problemas humanos a se enfrentar, é a dificuldade de convivência no lar. Essa dificuldade de entendimento entre os membros de uma família acabam gerando rixas, intrigas, desentendimentos, separações traumatizantes. E nessa dificuldade de entendimento vivida em muitos lares, este número só vem crescendo, fazendo com que muitos lares sejam carentes de paz e de harmonia. Para alcançarmos a evolução que todos nós estamos sujeitos, não será possível que ela aconteça em uma única reencarnação, em uma única existência. Assim como um aluno, ele não pode fazer todo um curso em um único dia de aulas, nós também, enquanto espíritos, não conseguiremos alcançar a evolução, os progressos intelectuais e morais em uma única passagem aqui pela Terra. Se Deus fosse somente justiça, teríamos que pagar todas as nossas dívidas em uma única existência. E isso seria impossível para nós. Mas como Deus é também misericórdia, Ele nos concede a bênção da reencarnação. Para que, através da reencarnação, da volta do nosso espírito ao mundo carnal, assumindo um novo corpo, tenhamos as possibilidades para desenvolver em nós essa evolução de que necessitamos. E assim, buscando perdoar aos nossos devedores, trabalhando na causa do bem, buscando amar aos poucos, num sistema de prestações, vamos resolvendo os nossos problemas de consciência e alcançando dignamente a felicidade que todos nós queremos. Quando o nosso espírito estava no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, lá, já equilibrados, refeitos, tivemos um momento em que nos foi apresentada toda a nossa trajetória aqui na Terra, a nossa última encarnação. E nesse panorama nos foi possível perceber, tomando um estado de consciência plena, os nossos equívocos e os nossos acertos. E então, movidos pelo sentimento, tem bastante cadeira aqui na frente, pode entrar. Movidos pelo sentimento do arrependimento, desejamos retornar para o mundo carnal, para o planeta Terra, e numa nova reencarnação, ter a possibilidade de reajustarmos com as leis de Deus. Com esse desejo, com esse arrependimento, um novo planejamento reencarnatório nos foi concedido. E então, nesse planejamento, muito bem elaborado, e que é um alto investimento da espiritualidade, que não fazemos ideia, esse nosso retorno, ali estava programado o reencontro com pessoas que amamos, com pessoas que prejudicamos e que nos prejudicaram. E essas pessoas reencontramos
num regime de afetividade íntima no ambiente familiar. Então Deus nos uniu um ao outro, compondo a família, dividindo o mesmo sangue, para que assim pudéssemos corrigir esses desajustes de relacionamento construídos em outras reencarnações. E no convívio com essas pessoas que ferimos, que magoamos, que enganamos, e elas para conosco, vamos ter a possibilidade de alcançar a reconciliação, o entendimento sadio, a vivência dentro da proposta do amor, nesse ambiente construído que Deus nos concedeu, que é a nossa família. E então, esses adversários, essas pessoas com as quais ainda não nos entendemos tranquilamente, elas surgem na figura de um pai, de uma mãe, de um filho, de irmãos, de esposo, de mulher e outros, para que consigamos, com esse vínculo familiar, aprender juntos, as primeiras lições de como é que se deve tratar as pessoas, para retirar do nosso inconsciente a mágoa que está retida, que foi construída lá em outra reencarnação, no momento em que prejudicamos o outro ou fomos prejudicados. E as pessoas mais difíceis da nossa família vão ser como os nossos professores. O professor na escola, ele tem que ensinar ao seu aluno as lições que ele não sabe. E essas pessoas difíceis na nossa casa serão esses professores que vão nos ensinar as lições que não aprendemos ainda. Lições essas: paciência, humildade, tolerância, perdão e tantas outras, que temos dificuldade em viver porque não sabemos o que é realmente perdoar, o que é realmente ser humilde. Para nós é muito difícil por essa razão. É como o aluno que vai para a escola, tenta fazer a prova, mas não sabe, porque não entendeu o assunto ainda direito. Quando entendermos, com as experiências que Deus nos concede na vida, o que é a paciência, o que é o perdão, o que é a tolerância, todas as virtudes que queremos alcançar, aí vamos lidar com mais facilidade uns com os outros. Como as pessoas que temos mais afinidades, que não são nossos adversários, o relacionamento é mais tranquilo, é mais leve, é mais suave. As mães, aquelas que são mães, bem sabem disso. Quando, junto aos filhos, principalmente quando se tem mais de um, tem um que é o mais dengado, é o mais querido, o xodozinho da mamãe. É natural. Nenhum teve que se esforçar muito para ser assim tão agradável um ao outro. Isso é afinidade. E às vezes isso causa até ciúmes nos outros irmãos. Daí a mãe tem que ter muita sabedoria para saber contornar a situação, dosar esse carinho, para que não haja esse desequilíbrio, porque não é interessante um irmão sentir ciúmes de outro irmão, porque a mãe dá mais atenção para um do que para outro. Mas dentro do entendimento da doutrina espírita, isso se chama afinidade. São espíritos que vieram juntos e que não têm dificuldade para viver. Se entendem facilmente, o acordo entre
tranquilamente. E é interessante que junto a esse filho, normalmente as mães têm uma boa vontade de ajudar, enquanto que com aqueles que não somos tão afins assim, temos mais dívidas, mais resgates, a má vontade para tudo. Para pequenas coisas, nada é espontâneo, nada é tranquilo. Tudo é mais difícil. Então isso é uma relação de espíritos que tem uma boa convivência construída já de várias reencarnações. Por outro lado, temos junto a nós pessoas com as quais temos pendências e resgates que só a reencarnação poderá explicar. Muitos dos que vivem, das pessoas que vivem em regime de matrimônio, estão vivendo essa situação de resgate. André Luiz, ele nos conta no livro Nosso Lar, através da psicografia de Chico Xavier, relatando o que ele aprendeu junto a Laura, quando este esteve na casa dela, lá no mundo espiritual, na colônia Nosso Lar. E Laura lhe diz que no nosso mundo, na Terra, são poucas as ligações, os casamentos, ou melhor, raríssimas, ela usa essa palavra, de almas gêmeas. No nosso romancismo, na nossa fantasia, principalmente das mulheres, ela sonha em encontrar a alma gêmea, a alma perfeita, de um relacionamento que não existe, nem novela hoje conta mais isso. Então, ela coloca que estas almas que se encontram, que se entendem muito bem, as almas gêmeas, são raríssimas aqui na Terra. Poucas são as ligações de almas irmãs, bem poucas. E o grande número, a maior quantidade de ligações matrimoniais se estabelece no sistema de resgates. Já que há essa necessidade de resgate, está assim caracterizado, então, quando assim o é, as relações, a convivência, não será nada fácil. Ela enfrentará muitos desafios, porque são almas que precisam se perdoarem, se reajustarem, buscar corrigir sentimentos, atitudes equivocadas do passado. Então há sempre no inconsciente aquele indicativo de que há algo a resolver entre nós, que ficou pendente na outra existência. E então, como será sempre uma convivência de desafios, irão surgir as indisposições entre o casal, as brigas. E a coisa mais boba, mais infantil que existe por parte dos casais, nessa dificuldade de entendimento, é querer mudar o outro. Há uma insistência de um ficar falando o defeito do outro e querendo que o outro mude para nos agradar. Ou quer que mudemos para agradar ao outro. Isso não funciona, isso não existe. E mesmo assim, insistimos nessa postura, nesse comportamento. O que gera muito falatório, que não chega a resultado nenhum, o que gera alteração dos ânimos, o que faz também com que haja o distanciamento entre o casal. E quando há esse distanciamento, normalmente optamos, ou melhor, o casal acaba optando pelo silêncio. Um deixa de falar com o outro e passa-se dias sem um dar a palavra para o outro, vivendo na mesma casa. É insustentável. E é imaturidade da nossa parte, é infantilidade da nossa parte. Quando já no relacionamento mais maduro, já deixamos de lado essas posturas, porque já entendemos que não funciona. Não adianta.
ficar mudo um para o outro, não vai resolver o problema. E é então que foi perguntado a um casal de idosos que estava ali completando muitas décadas já juntos, qual seria o segredo para viverem tanto tempo juntos? E aí um deles foi e respondeu assim: veja bem, nesses anos todos que estamos juntos, nós nunca fomos dormir sem um dar boa noite para o outro. Ou seja, nunca deixaram de conversar, nunca deixaram de dialogar, de resolver os seus desentendimentos. E isso foi que deu sustentação e que dá para muitos casais para manter um relacionamento por muitos anos. Dialogar civilizadamente, buscar o entendimento, buscar colocar a forma que pensamos, o que sentimos, mas com equilíbrio, buscando viver essa relação, mas não no silêncio, onde cada um se isola nos seus sentimentos, nas suas dúvidas. Não é o ideal, não é sadio para ninguém que queira manter, fazer com que sobreviva um casamento. Então, buscando ainda colocar a respeito desses reencontros que a vida nos proporciona, temos os irmãos que surgem na família. E esses irmãos podem nutrir um pelo outro simpatias ou antipatias. E nós vamos perceber isso desde cedo na relação entre eles. Quando brigam exageradamente, fora do comum, do comportamento de qualquer criança, ali tem alguma coisa a se resolver. Ali tem alguma pendência, o que foge do normal. E os pais têm essa tarefa de observarem atentamente essas relações, para poder intermediar, para poder fazer com que haja o entendimento mais rápido possível entre essas duas almas que se reencontram e possa assim acontecer a reconciliação, o perdão entre eles. E isso é responsabilidade muito grande dos pais que estão ali junto a estes filhos. E os pais devem ter muito cuidado, muita atenção, no sentido de buscar cultivar entre os filhos a união. Isso parte primeiramente dos pais, em buscar corrigir nos filhos os desentendimentos e sempre apontando a necessidade de se manterem unidos. Isso desde muito pequenininho, porque depois que os pais se vão, ficam os irmãos. E os pais, eles têm uma capacidade de agregar formidável. É muito comum entre um compromisso e outro buscarmos visitar os pais no nosso dia a dia. E mesmo tendo ainda, ou se tem só o pai, ou se tem só a mãe, ou tendo os dois na casa, não desmerecendo a figura do pai, mas normalmente dizemos: vou à casa de maninha, de mãe, mesmo o pai estando lá também, a figura da mãe. A gente associa como se a casa, né, apesar do pai estar ali, mas a associação primeira é da mãe. E passamos para fazer uma visitinha, para ver como é que está. Estamos ali juntos nas comemorações. E enquanto os pais estão vivos, os irmãos, eles estão ali, reunidos também junto com os pais, sempre que podem.
depois que os pais morrem, isso nós sabemos muito bem na prática, esse compromisso da família se manter junta, em alguns momentos ele se perde. E então, se os filhos, se os irmãos não aprenderam a se gostar, a se respeitar, a se amarem, a família se desfaz. Por isso que não podemos nos esquecer que depois que os pais se vão, só ficam os irmãos. E ficando só os irmãos, a família vai deixar de existir ou vai buscar a convivência entre si, a convivência saudável. Para manter a paz e a harmonia na nossa casa, temos que ter muito cuidado com as palavras que usamos, muita vigilância. Porque muitas desavenças surgem por conta das palavras que colocamos de forma destemperada, no impulso da emoção, no exagero do que estamos sentindo. E por conta das diferenças que há entre as pessoas de uma mesma família, acontecem as discussões, acontecem os desentendimentos, porque cada pessoa tem um modo de ser, tem um pensamento, tem uma opinião. E normalmente, ou algumas vezes, isso não se é respeitado. Há os desentendimentos. E esses desentendimentos jamais poderão dar lugar à ausência do esforço em buscar sempre o diálogo, quantas vezes forem necessárias. Desentendeu, mas tem que ter vontade de voltar a conversar. Buscar o entendimento de forma firme, com ternura, no desejo de viver uma vida evangelizada. Numa vida onde buscamos a harmonia dos sentimentos na proposta do Evangelho de Jesus. O que não pode acontecer, jamais, é que essas discussões se tornem uma rotina na casa, onde os palavrões, os gritos, as atitudes violentas vão se fazer presentes e daí o desrespeito passa a fazer parte do convívio familiar. Isso jamais. É sinal de que a família está se destruindo, que o reencontro não está acontecendo com sucesso, mas que ali há uma grande chance de, ao retornarmos ao mundo espiritual, constatarmos, se não for resolvido logo essa situação de desrespeito, que houve um fracasso na nossa programação reencarnadora. Lembrando que, além das pessoas que temos junto a nós reencarnadas, como os nossos familiares, temos ligados a nós espíritos que não reencarnaram, que ainda estão no mundo espiritual e que se apresentam como obsessores. E esses espíritos se apresentam como obsessores porque eles fizemos muito mal em outras existências. E eles nos acompanham, eles nos perseguem. Quando temos um momento desse, de indisposição com as pessoas da nossa casa, eles se aproveitam desse momento. E ali fazem com que a situação se agrave ainda mais, porque deixamos com que os sentimentos inferiores conduzissem as nossas atitudes. É a brecha que eles precisam. E nós oferecemos. Quando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos estiveram num nível de vibração muito baixa, muito negativa. Naquela hora em que sentimos raiva do outro, em que ficamos zangados com o outro, rancoroso, magoado, aí ele se aproveita.
e faz com que a situação se agrave ainda mais. Então, o que podemos fazer na nossa família para conseguir manter um ambiente de paz? Para que possamos superar as diferenças, cultivando o amor e ajudar na doutrinação desses espíritos que estão ali convivendo conosco. Esses espíritos estão ali convivendo conosco e nos conhecem muito bem. O que pode ser feito? A oração. A doutrina espírita, ela nos ensina a orar junto à família, realizando o culto do Evangelho. Momento em que nos reunimos à mesa, colocamos o Evangelho, um copo com água e vamos fazer a leitura de um trecho do Evangelho, em seguida uma prece e tomamos a água que foi fluidificada pela espiritualidade que esteve presente nos assistindo. É a hora em que vamos nos reunir para buscar um entendimento saudável na proposta de Jesus, quando Ele nos diz: reconciliai-vos com os vossos inimigos, enquanto estáis com Ele a caminho. O caminho é a nossa casa. Ele está ali juntinho conosco. E a gente tem que buscar se entender. Então, nessa hora, vamos unir as nossas energias em oração. Para buscar viver bem com o outro. Viver em paz, entendendo a vida numa grandeza maior, além dessa percepção, muito além que temos do plano carnal, onde há a união do sangue, mas muito mais do que unidos pelo sangue, somos espíritos em busca de evolução, que nos reunimos num agrupamento familiar, com esse objetivo de evoluir. Mas então não é possível fazer a oração com a família, porque há ali na família pessoas que não concordam com a doutrina espírita. Não dá para fazer o Evangelho com a família. Vamos orar sozinhos. Aquele que ora por alguns momentos, uma oração decorada, ou as palavras, usa das palavras que surgem espontaneamente no seu coração, traz benefícios não só para si, mas para todos que estão junto a Ele naquele lugar. Então orar com confiança em Deus, na certeza de que na oração temos o sustento que buscamos para acalmar as emoções que ainda nos atormentam, os pensamentos que estão confusos e assim no nosso ambiente familiar conseguir ter momentos de maior tranquilidade, de maior harmonia. Parar um momentinho que seja para orar. Sozinho mesmo. Na certeza de que Deus sempre irá nos amparar. Que Deus sempre enviará os espíritos de luz para nos assistir. Porque se temos junto a nós os obsessores, vivendo conosco no nosso lar, no processo de perseguição, se o nosso coração vibrar na sintonia do amor, tanto vamos ajudar esses espíritos no entendimento e no desejo de buscarem a paz, a luz, como vamos nos aproximar desses espíritos que se juntarão a nós, que são os chamados espíritos de luz, o espírito protetor, temos o nosso anjo guardião, tem uma série de espíritos que querem também o nosso bem, que temos que confiar na presença dele, como estão aqui agora, realizando todo o trabalho de socorro espiritual, todos nós que estamos aqui. Quem está dormindo está perdendo a oportunidade de ser socorrido, se afasta, os espíritos não têm como atender. Então temos que nos manter alerta, essa é a hora de ficarmos acordados, tentando ouvir, tentando compreender as lições do Evangelho. E então, buscando a oração, vamos encontrar esse sustento de que necessitamos.
está na lei de Deus que ninguém alcançará a plenitude se não for através do amor. Só através do amor. Porque o amor é uma arma infalível que destrói qualquer sentimento que torna a nossa vida infeliz. Ney Lúcio, no livro Ideias e Ilustrações, psicografado por Chico Xavier, e vários espíritos ditaram esse livro, e entre eles Ney Lúcio, ele conta uma história muito conhecida no meio espírita, que ele intitulou A Arma Infalível, onde um homem que trabalhava numa oficina foi despedido. E ele, chateado com seu mestre, com seu chefe, escreveu uma carta bem desaforada, onde ele colocou tudo de ruim que estava sentindo e entregou ao chefe. O chefe, por sua vez, não gostando do que estava escrito ali, ao passar pela oficina, viu alguma coisa que não estava muito bem feita e se dirigiu ao subchefe, já todo desaforado também, descarregando toda aquela raiva que ele estava sentindo por aquela carta que recebeu do seu ex-funcionário. O subchefe, não respondendo nada para não perder o emprego, foi para casa almoçar. E chegou lá, ele descarregou toda a sua contrariedade, toda a sua chateação. Em quem? Na esposa. Foi lá na esposa por uma bobagemzinha de um sapato que não estava do jeito que ele gostava, e descarregou tudo que podia falar. A esposa se dirige à sua secretária do lar e vai nessa menina e fala tudo que tem vontade por uma bobagem de um serviço que não estava bem feito na casa. Mas como ela estava muito chateada, ela tinha que descarregar em alguém, ela acreditava assim. Essa mocinha, tendo ali uma pia cheia de louça para lavar, chateada também, quando olhou para aquela pia, a vontade era de destruir aquela louça todinha. Mas se ela destruísse, ela teria que pagar, porque ela era funcionária. E é então que lá está no cantinho o cachorro da casa. Ela, tendo que cuidar do cachorro, chutou o cachorro, jogando no chute toda aquela raiva que estava sentindo. Lá vai o cachorro gritando no meio da rua. Enfurecido, no meio da rua, encontra uma senhora. E enfurecido, ele morre. Olha só o ciclo disso aí. Enfurecido, ele morre de uma senhora. A senhora é levada para o hospital. Chega lá o enfermeiro, muito tranquilo, está tentando cuidar da senhora, mas a senhora estava tão irada que começou a xingar o enfermeiro. O enfermeiro segurou o que pôde do seu nervoso, da sua chateação, e foi para casa. Quando chegou em casa, lá estava a mãezinha dele. Só morava ele e a mãe. E ele foi descarregar na mãe. Mas ele falou tanto, ele queixou tanto, culpou a mãe de todos os problemas dele. Normalmente nós somos assim, né? Quando a gente tem algum problema, a gente quer culpar alguém. E ele culpou a mãe, falou absurdos. E quando a gente está chateado, zangado, a gente não se preocupa com o sentimento dos outros. A gente só quer falar. Tudo que vier à boca, sem pensar duas vezes. E falou. E é curioso que a gente, na hora de chatear, de falar o que pensa do outro de ruim, a gente não pensa duas vezes. E por outras vezes, a gente até tem vontade de se dirigir a uma pessoa e falar coisas positivas que pensamos em relação a ela, e nessa hora a gente pensa e não fala muitas vezes, porque a gente tem medo do que o outro vai pensar. Deveria ser o inverso, na verdade. Então esse rapaz, ele botou a mãezinha dele destruída, com tudo que estava, com suas atitudes e com suas palavras. Mas ele tinha tanto amor no coração que foi o ponto final dessa história. A nona pessoa dessa história, se vocês contaram, viu? Ela foi o ponto final. Porque depois que ele falou, ela sentadinha, ele sentou do outro lado, ela encostou perto dele. São os exemplos que a gente tem que seguir, né?
pegou na mão dele e falou: meu filho, eu entendo que você realmente está muito cansado, que você está doente, que você se sacrifica muito por mim, mas tenha paciência, meu filho, tenha fé em Deus, vai passar, tudo na vida passa, não fique assim não. E passou a mão na cabeça dele. É o passe, né, que a mãe dá. Acabou aquela corrente. O rapaz foi envergonhado. E tão contagiado com aquele amor de mãe, com aquela paciência que aquela mãe teve, o perdão, ela poderia ter se magoado também, ele começou a chorar e acabou até pedindo desculpas para ele. Esse realmente é o lar que a gente gostaria de viver, não é isso? Um lar onde tenha amor, onde tenha paz, um lar onde a gente sinta bem-estar, onde tenha respeito, onde tenha alegria, um lar que seja ornado de compreensão, de tolerância, de perdão, de acolhimento, de amizade. Essas virtudes não chegam de graça para a gente. Essas virtudes a gente conquista com muito esforço individual, resultando num benefício coletivo. Jesus disse a Simão Pedro que a paz do mundo começa sob as telhas nas quais nos acolhemos. Como, assim perguntou Jesus, se não conseguimos viver em paz entre quatro paredes, como esperar a paz das nações? É na nossa casa que vamos aprender o significado verdadeiro da paz. E essa paz quem constrói é cada um de nós, buscando deixar com que o Evangelho de Jesus penetre a nossa alma. Quando enviamos os nossos filhos para a evangelização, certamente o que queremos para eles aqui é que eles aprendam as lições de Jesus. Aqui ensinamos tudo que Jesus ensinou, ensinamos a doutrina espírita, porque estamos numa casa espírita, para que estas almas que aqui são atendidas possam se conduzir equilibradamente na vida. Então, se queremos isso para os nossos filhos, temos que apresentar isso para eles, nas nossas atitudes, buscando essa paz que tanto queremos. Após um dia de trabalho cansativo, exaustivo, ninguém quer chegar em casa e encontrar tumulto e confusão. Tem problemas para resolver, mas que possamos resolver em harmonia. Sendo esse ponto final que essa senhora tão belíssimamente nos ensina nessa história. Pode chegar a mais brava das pessoas. Nós vamos nos esforçar para não ficarmos bravas como elas. Nem que por dentro sintamos a nossa condição evolutiva, mas tem que haver esforço de reverter o sentimento. E assim, aos poucos, vamos fazendo do nosso lar um ambiente de muita alegria, de muita paz, de muita harmonia. Muito obrigada pela atenção de todos, muita paz nesse momento final do passe coletivo, da prece final do passe coletivo. Convidamos a todos para que mentalize carinhosamente cada um dos membros da sua família, cada cômodo da casa, convidando esses espíritos que estão conosco lá coabitando, para que se dirijam a este recinto e sejam assistidos assim como nós. Muito obrigada.